Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Professora Fernanda aqui. Vamos dar continuidade a uma série de vídeos que vão ajudar vocês na resolução, em específico agora, né, da prova do processo seletivo Campo Real de 2022 para 2023. Eu vou trabalhar as questões de história, de número 30 a 34, e os demais professores vão trabalhar as demais matérias. Então, vamos lá analisar questão por questão. Número 30. Na virada do século XIX para o século XX, o Rio de Janeiro passou por um rápido e caótico processo de industrialização e expansão populacional que culminou em diversos problemas sociais, como o espalhamento de doenças e a formação de cortiços. Gente, o que a questão tá fazendo? Tá nos contextualizando, né? Tá falando assim, ó, tô falando de tal período que tava acontecendo tal coisa. Então, nós estamos no Rio de Janeiro, vamos destacar aí os elementos importantes para que a gente consiga resolver a questão. E espalhamento de doenças e formação de cortiços, certo? Certo. Assinale a alternativa que indica corretamente um movimento ligado ao contexto de problemas sociais e urbanos no Rio de Janeiro, no início do período republicano. Então, vamos lembrar aí o que está acontecendo, né? É sempre bom a gente destacar o que o enunciado nos traz. Então, espalhamento de doenças e formação de cortiços, problemas sociais e urbanos no Rio de Janeiro. Alternativa A, revolta dos malês. Gente, por que não pode ser revolta dos malês? Primeiro, que a revolta aconteceu durante o Segundo Reinado, em 1835, na Bahia. Ai, professora, mas eu não lembrava o ano e eu não lembrava onde tinha sido. Ok, mas se a gente resgatar um pouquinho, então vamos tentar lembrar aí que a Revolta dos Malês tem como a principal característica que ela foi protagonizada por escravos e muçulmanos. Então, se a revolta teve como principais agentes escravos, e eu tô no período republicano, alguma coisa tá errada, certo? Porque depois da proclamação da República, já tinha acontecido a abolição da escravidão. Então, não dá para ser a letra A. B, revolta da vacina. Gente, revolta da vacina é o gabarito da questão. É justamente nesse contexto aí que acontece a revolta, né? Vamos lembrar aí que o Rio de Janeiro vivia condições muito precárias de higiene. Então, durante a presidência do Rodrigues Alves, juntamente com o prefeito Pereira Passos, é iniciada essa intenção de fazer uma reforma urbana e sanitária no Rio de Janeiro. O que isso quer dizer? Quer dizer que a cidade é suja e o governo começou a tentar dar um jeito aí de melhorar as condições, né? Não só higiênicas, mas também sociais, porque uma cidade muito suja quer dizer que tem muitos vetores de doença, ou seja, a varíola, né, o nosso maior exemplo aí, que era muito fácil pegar varíola porque a cidade era suja, tinha rato, tinha, enfim, um monte de bicho que transmitia, e aí, tentando, né, arranjar uma solução, eles falam, não, então vamos limpar a cidade, né, começa a implantação de diferentes políticas, como o bota abaixo, né, a caça aos ratos, que tentava deixar a cidade mais limpa. No entanto, ninguém pensou em algum momento que seria bom esclarecer para a população e falar, ó, galera, estamos fazendo isso porque está acontecendo tal coisa. Não, isso não aconteceu. E aí a revolta foi devida justamente a essa falta de clareza do governo, juntamente com a falta de respeito que era realizada aí na hora de aplicar a vacina. As pessoas não sabiam por que elas estavam se vacinando. Enfim, de novo, ninguém esclareceu para elas o que estava acontecendo. Então foi justamente nesse contexto aí de doença, de sujeira, de reforma urbana que aconteceu a revolta da vacina e por isso que ela é o nosso gabarito. Letra C, Revolução Farroupilha. Por que não pode ser a Revolução Farroupilha? Para começar, porque ela aconteceu no período regencial. Ah, eu não lembrava. Tudo bem. Vamos lembrar então que ela aconteceu no Sul. Você não precisa lembrar necessariamente quais foram as causas, mas se ela aconteceu no Sul, não tem nada a ver com o Rio de Janeiro. Bem como, isso já nos leva para a alternativa B, a Guerra do Contestado, que também aconteceu no Sul, aí foram por outros motivos, né, uma questão mais ligada a território, enfim, todo aquele contexto lá da construção da ferrovia, mas não estava relacionado com espalhamento de doenças e formação de cortiços. Era mais uma questão ligada justamente ao território, essa divisa do território entre Paraná e Santa Catarina.
E letra E, o cangaço, que também não poderia ser, porque o cangaço aconteceu no Nordeste e estava ligado com as condições precárias que a população nordestina vivia. Ou seja, não estamos no Rio de Janeiro, não estamos falando sobre as condições do Rio de Janeiro durante o período republicano, certo? Então, questão número 30, gabarito letra B. Vamos para a próxima. 31. Considere o seguinte excerto. Renascimento no Islã. O nascimento da ciência, no início do islamismo, foi também uma renascença, pois o que aconteceu por lá implicou, de certa forma, uma revitalização dos antigos textos gregos e de outras ciências por meio da tradução. Considerando a relação entre o Islã e as ciências na Idade Média, é correto afirmar que... Gente, vamos fazer apenas uma pausa, que no material que foi disponibilizado para vocês no site do Federal Online, existia uma revisão em que nós coletamos, né, os temas que mais foram cobrados ao longo dos anos nessa banca, e o islamismo era um desses temas. Inclusive, existia um destaque aí falando sobre como a banca gosta de cobrar isso, né, a influência árabe no que tange os saberes medievais da Europa Latina. E foi justamente isso que a questão que tá cobrando. Então, se você aí teve a oportunidade de conferir o nosso material, fico feliz, porque... Enfim, acertamos uma questão, né? Então, vamos lá. O que ele está pedindo? Para a gente considerar a relação entre Islã e ciências na Idade Média, que é justamente isso que eu acabei de falar, a influência que os árabes tiveram na produção científica da Europa Latina, da Europa Ocidental, é correto afirmar que... Letra A. Os pensadores muçulmanos tiveram acesso aos antigos textos gregos... Dá para ler? Acho que dá, né? Através da tomada de Constantinopla. Gente, isso tá errado, porque, para começar, quem tomou Constantinopla não foram os muçulmanos, né? Foram os turcos otomanos. Então, já podemos riscar aqui, né? E eles tinham acesso aos textos antigos através de outras bibliotecas, né? Tinha a principal, que foi a Biblioteca de Alexandria. Enfim, não estava restrito aí só a Constantinopla. B. Os xiitas não permitiam a leitura de textos antigos, por isso apenas os sunitas faziam traduções. Isso não tem muita relação, a divisão de xiitas e sunitas não tem muita relação com a produção científica, tá mais relacionado com dogmas, né? Eles acreditam nos mesmos dogmas, mas o que rola para essa divisão? É justamente a morte do Maomé. Então não tá necessariamente atrelado a isso. Eles têm divergências em relação à postura dos árabes e dos islâmicos / muçulmanos, mas não está necessariamente ligado a isso, ao estudo de textos antigos. Então, podemos riscar em letra B também. C. O movimento de tradução de textos antigos foi componente importante da chamada Era de Ouro do Islã. Que é o nosso gabarito. Por quê? Porque, como eu sempre gosto de reforçar, os árabes tiveram muita importância nesse resgate, né? A gente lembra aí que na Idade Média a gente estava em um contexto em que a produção científica não era lá a mais incentivada, digamos, e foram os árabes que tiveram aí esse papel importantíssimo de resgatar justamente a cultura clássica, né? Quando a gente vai falar de renascimento, não tem toda essa questão de resgate à cultura clássica? E por que isso foi possível? Porque os árabes traduziram os textos. Então, é a letra C, sim. Letra D. O ápice do movimento de tradução dos muçulmanos se deu com os mongóis, após a conquista de Bagdá. Não. O ápice de tradução ocorreu durante a chegada dos muçulmanos na Península Ibérica e não estava necessariamente relacionado à conquista de Bagdá. A conquista de Bagdá só aconteceu lá com o califado Abássida ou Omíada. Agora me confundi. Mas enfim, podemos descartar a letra B. E letra E, a tradução de textos filosóficos, como os de Aristóteles, não era permitida pelas lideranças religiosas muçulmanas. Muito pelo contrário, era incentivada, diferentemente da Europa Ocidental, que não tinha essa postura perante a produção científica. Então, questão 31, gabarito letra C. 32. Leia o seguinte trecho de um documento papal conhecido como Bula Dum Diversas, promulgado pelo Papa Nicolau V
em 1452, em benefício da monarquia portuguesa. Ok, então o que está acontecendo? O Papa está aí escrevendo um documento, ou autorizando, porque não necessariamente precisava ser o Papa que escreveu, em benefício da monarquia portuguesa. Então, os portugueses vão tirar vantagem de alguma coisa que o Papa está concedendo. Vamos ler o documento. Nós vos concedemos pleno e livre poder, por meio da autoridade apostólica por este edito, para invadir, conquistar, combater, subjugar os sarracenos e pagãos, outros infiéis e outros inimigos de Cristo, e onde quer que estejam estabelecidos seus reinos, ducados, palácios reais, principados e outros domínios, e conduzir esses povos em escravidão perpétua e aplicar e apropriar domínios, ducados, palácios reais, principados e outros domínios. Basicamente, o que o Papa está falando? Se não tem a nossa fé, se não é cristão, vocês têm sim a permissão de invadir, conquistar, combater e subjugar, certo? Certo. Aí você vai parar para pensar, nossa, professora, mas isso pode estar falando de alguns momentos, né? Como é que eu vou saber? Como é que eu vou marcar a alternativa com certeza de que momento eu tô falando? Aí vem uma questão muito importante, que é ler a fonte. Ler de onde esse documento foi tirado. A conquista espiritual da América Espanhola. Então vamos parar e pensar aqui um negócio. Se eu tô falando em conquista da América e lembrar que os portugueses, tanto os espanhóis como os portugueses, chegaram aqui com a intenção de catequizar os povos nativos, eu consigo pensar que então pode ser que o Papa esteja concedendo toda essa permissão, né, para a realização de todos esses verbos aí durante a conquista espiritual da América. O que nos leva para a alternativa letra A, né? Então vamos ler aí. Assinale a alternativa que identifica corretamente o contexto histórico ao qual esse documento se refere. Letra A. Início do colonialismo europeu e do tráfico de pessoas escravizadas. Gente, vamos lembrar que as pessoas escravizadas, né, o tráfico aí dos africanos, eles também eram pagãos. Por quê? Porque não professavam a fé cristã. Então, é a letra A. Mas vamos continuar vendo as outras alternativas. B. Cruzadas contra o Islã e retomada de Jerusalém. Essa alternativa, sim, ela pode ter causado muita confusão, porque as cruzadas também tinham essa intenção aí de guerra religiosa, buscando conquistar novos fiéis, reconquistar os fiéis perdidos e a retomada de Jerusalém. O problema é que, se você não tivesse lido a conquista espiritual da América Espanhola na fonte, pode ter sido muito fácil causar confusão. É justamente essa leitura da fonte que nos permite chegar ao gabarito, que é a letra A. C. Conferência de Berlim a partir do continente africano. Gente, isso aconteceu muito depois, tá? A gente tá falando aqui de 1452, ou seja, né, o período aí, o início do início das grandes navegações, é quando tá começando aí todo esse movimento, a Constantinopla ainda nem tinha sido tomada, né? Então, estamos aí na transição entre Idade Média para Idade Moderna, não tem como ser Conferência de Berlim. A partir do continente africano só vai acontecer bem depois, no período contemporâneo. Alternativa letra D. Surgimento do protestantismo e as guerras religiosas. Tudo isso que tiver, né, guerra religiosa, eu vou bater mais na tecla, porque pode ser que tenha causado mais confusão, porque, de fato, né, tá parecendo aí, tipo assim, se você se deparar com alguém que não quer ser catequizado e não tem a mesma fé que a nossa, você pode aí invadir, conquistar, combater e subjugar. No entanto, o surgimento do protestantismo só vem acontecer depois, né? Se a gente tá falando aí de 1452, o início, quando começam, enfim, os incentivos às grandes navegações, o protestantismo só vai vir depois, lá com Lutero, mais pra frente, não é agora. Agora os portugueses ainda vão chegar na América, ainda vai rolar toda aquela coisa, a igreja ainda tem, né, ainda é a power, a que controla tudo, a que define tudo, então o protestantismo só vai vir a acontecer depois, inclusive, da formação de todos os estados, de todos não, mas da maioria dos estados nacionais, né? De todos não errei, não batam nessa tecla. Alternativa letra E, caça às bruxas e estabelecimento da Santa Inquisição. Gente, a Santa Inquisição também vai vir depois,
Não junto, mas, enfim, vem depois do surgimento do protestantismo, então não poderia ser. A gente tá falando aí sobre, novamente, as grandes navegações. Então, 32, gabarito letra A. 33. Em 1943, foi criado o Serviço Especial de Mobilização de Trabalhadores para a Amazônia. Parte de um esforço de aproximação entre o Brasil e os Estados Unidos, no contexto da Segunda Guerra Mundial. Calma, que eu sei que vocês vão falar. Professor, eu nunca ouvi falar desse serviço de especial de mobilização de trabalhadores para a Amazônia. Eu nunca ouvi falar, meu professor nunca falou disso. Da onde que isso surgiu? Eu não era obrigada a saber. Calma, vamos analisar. O nome. Serviço Especial de Mobilização. O que é mobilizar? É você levar de um lugar para o outro. De trabalhadores para a Amazônia. Então, eu estou falando de levar trabalhadores para a Amazônia. Ok. O que deve vir na sua cabeça? Borracha, certo? Látex. Se a gente parar para pensar um pouquinho e lembrar aí de um período muito importante na história do nosso país, em que o látex começa a ser explorado com muita intensidade, aonde? Lá na Amazônia. Então, vamos lá. Um dos efeitos econômicos e sociais do CENTA e dos acordos entre Brasil e Estados Unidos na década de 1940 foi: letra A quebra da economia cafeira paulista e a subsequente criação do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, que passou a reivindicar a reforma agrária. Gente, o movimento dos trabalhadores rurais sem terra é uma coisa relativamente recente, tá? Eu não sei exatamente dizer em que ano que ele foi criado, mas eu garanto que não foi em 1940. Então, a gente pode riscar, até porque não era uma tentativa de quebra da economia cafeira paulista também, mas sim de buscar outras alternativas para que o Brasil não dependesse só do café. Se eu tô em 1940, precisamos lembrar que há pouco tempo tinha acontecido a crise de 29 e os governantes começaram a perceber que era importante ter outros pilares dentro da economia que não fossem só o café. Então, descartamos a alternativa letra A. Letra B. A exploração da região centro-oeste por meio de agricultores amazonenses e a formação de uma elite pecuarista que viabilizou a construção de Brasília como a nova capital do país. Gente, por que isso está errado? Voltamos para o enunciado. Vamos supor que a gente não sabe de nada que a gente está lendo, que a gente não tem ideia de onde estamos, mas temos o básico, lembramos do básico. Se esse órgão aí foi criado para mobilizar trabalhadores para a Amazônia, eu estou levando trabalhadores de algum lugar para a Amazônia, certo? Então eu não estou trazendo da Amazônia para o centro-oeste. Não poderia ser essa questão. Inclusive, porque agricultores amazonenses, gente, a gente nem fala sobre isso na história do Brasil, e formação de uma elite pecuarista que viabilizou a construção de Brasília. Também não. Construção de Brasília não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui de Amazônia e relação Brasil e Estados Unidos, né? Então, vamos descartar aí a letra B. Letra C. O chamado milagre econômico e a rápida industrialização da Amazônia, o que permitiu a formação da Zona Franca de Manaus e a importação de tecnologia estadunidense livre de impostos. Gente, novamente, você não é obrigado a lembrar datas específicas e tudo que todo mundo fez, mas se você conseguir lembrar que o milagre econômico aconteceu durante o governo Médici, isso já facilita. O governo Médici foi depois de 1964, nós estamos em 1940, e não teve rápida industrialização da Amazônia, muito menos importação de tecnologia estadunidense livre de impostos, né? O que os Estados Unidos queriam? Queriam explorar certos recursos naturais que eram presentes aqui no território do Brasil. Já dei dica de qual é, né? A borracha. Então, vamos descartar a letra C. Letra D. O segundo ciclo econômico da borracha e a formação dos soldados da borracha, trabalhadores nordestinos alistados pelo Estado brasileiro com promessas de boa remuneração que não foram cumpridas. Voltamos para o enunciado. Serviço Especial de Mobilização de Trabalhadores para a Amazônia. Eu estou tirando de algum lugar e levando para a Amazônia. Ou seja, é a letra D.
Porque se a Amazônia, essa região, é fortíssima a respeito da exploração do látex, né, que vai virar borracha, então eu tô falando justamente do ciclo econômico da borracha e a formação desses soldados da borracha. Isso aconteceu mesmo, tá? Foram prometidas boas condições de trabalho e de vida que, obviamente, não foram cumpridas e gerou muitos problemas para o governo da época. Então, letra D é o gabarito. E a E, vamos ver por que não pode ser a E. Aumento do extrativismo madeireiro e a produção de soja, o que desalojou os povos originários e culminou na formação do Parque Indígena do Xingu. Gente, claro que tivemos muitos problemas com o desalojamento de povos originários, mas a formação do Parque Indígena do Xingu só foi acontecer mais pra frente, com Jânio Quadros, né? Então, bem mais pra frente. E aumento do extrativismo madeireiro, isso até poderia ser, assim, uma certa pegadinha pra confundir, mas se você conseguiu lembrar que estamos falando de Amazônia, provavelmente estamos falando do ciclo da borracha, teria como descartar também. E aí vamos para a última questão, número 34, que diz o seguinte: durante grande parte da segunda metade do século XX, a África do Sul e a África do Sudoeste, que mais tarde viria a ser conhecida como Namíbia, viveram sob um regime social, político e econômico, conhecido como apartheid. É característica do regime de apartheid. Vamos lembrar uma coisa, tá? Quando a gente pensa em apartheid, a gente tem que pensar em uma figura específica, em alguém que automaticamente vem na nossa cabeça, que está diretamente ligado com esse movimento. Quem? Nelson Mandela. Tenho certeza que você falou esse nome na sua casa. Então, vamos lembrar, né, por que o Nelson Mandela teve problemas? Qual que era a luta dele? Qual que era a causa dele? Um sistema aí de segregação racial e jurídico na África do Sul. Ou seja, novamente, você não precisa lembrar de tudo e de todos, mas se você lembrar disso, você pode lembrar um pouco aí dos Estados Unidos, né, das leis de segregação racial que também aconteceram lá, e lembrar do Mandela, que foi justamente contra isso que o Mandela lutou. Mas então vamos lá. Característica. Letra A. A segregação social entre a população branca de origem britânica e africânderes, de origem holandesa. Gente, isso aconteceu, tá? Eu não vou aqui falar detalhes sobre o apartheid, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo e é apenas uma resolução. Tô até me perdendo já nas palavras. Mas isso não é o regime do apartheid. O apartheid é a segregação racial. Então, não. Vamos descartar. B. A deportação compulsória de asiáticos e africanos negros para países vizinhos, como Zimbábue e Botsuana. Gente, não. Não teve deportação compulsória de asiáticos e africanos. Vamos descartar. C. A lenta e gradual assimilação de pessoas negras e asiáticas na economia e na política do país. Veja bem, se você consegue lembrar que o apartheid queria separar as pessoas, você pode descartar a alternativa C, porque ela fala de lenta e gradual assimilação, e era bem o oposto que o apartheid queria, era deixar as pessoas separadas e dividir, você aqui, não se misturem, tanto que eram proibidos até casamentos interraciais. Então, não. Letra C, descartada. D. A política de embranquecimento populacional através do incentivo a casamentos interraciais. Gente, isso aqui não precisava nem saber direito o conteúdo, porque se casamentos interraciais são incentivados, o que vai acontecer? A miscigenação, certo? Então, vai ter aí uma mistura de etnias e isso não vai possibilitar o embranquecimento populacional, justamente ao contrário, vai incentivar uma miscigenação. Podemos descartar a letra D. E aí, ficamos aí com a letra E, que é a separação racial entre brancos e negros, sendo que os negros ficavam circunscritos a regiões conhecidas como bantustões, que é o nosso gabarito. Professora, o que é bantustões? Novamente, não quero me alongar aqui, mas eram as regiões que foram determinadas para os povos negros viverem, enquanto os britânicos, né, a população branca, porque era assim que era classificada, a população branca e a população negra e não branca, ficava aí com outro determinado
é território, certo? Então, a nossa alternativa, o gabarito, é a letra E. E essa foi a resolução das questões de História do Processo Seletivo Campo Real 2022-2023. Espero que eu tenha sido clara. Se tiver ficado alguma dúvida, podem aí entrar em contato, né? Deixar nos comentários ou mandar pelo sistema. E é isso, gente. Espero que vocês tenham feito uma boa prova.